Olá, eu sou o Macorati e nós vamos continuar apresentando nesta aula os recursos do Migrations do Entity Framework Core. E nessa aula nós vamos usar a Fluent API. Na aula anterior nós vimos que o Entity Framework ele usa um conjunto de convenções para criar um modelo com base no formato das classes definidas na entidade do seu modelo de domínio. Nós vimos também que você pode especificar configurações adicionais para complementar ou substituir o que foi definido por convenção. E você pode usar o recurso Data Annotation. Agora, outro recurso que nós podemos usar para complementar ou substituir as convenções do Entity Framework Core é usar a Fluent API. A Fluent API ela fornece métodos para configurar vários aspectos do modelo de domínio, como o modelo, entidades, propriedades e, usando a Fluent API, nós podemos sobrescrever as convenções definidas pelo Entity Framework Core. A Fluent API ela tem esse nome porque ela usa uma chamada de métodos encadeadas como resultado final. E nós podemos usar a Fluent API da seguinte maneira, sobrescrevendo um método onModelCreating no arquivo de contexto e usar a API Model Builder para configurar o modelo de entidades. Eu vou abrir aqui o projeto criado na aula anterior e nós temos aqui no lado esquerdo o Server Explorer mostrando o banco de dados e as tabelas criadas com as migrações que nós já aplicamos. E aqui eu tenho o meu projeto e aqui eu tenho a minha entidade cliente, representada pela classe cliente, onde eu tenho aqui as propriedades e as definições e as anotações que nós usamos para sobrescrever as convenções para cliente e para pedir. Então, nesta aula eu vou mostrar a utilização da Fluent API e como nós podemos usar algum dos seus métodos para sobrescrever as convenções. Então, eu vou fazer algumas alterações aqui na minha entidade pedido. Por exemplo, aqui eu vou fazer assim, ó, eu vou mudar aqui o nome da propriedade código pedido para pedido ID. Vou salvar e agora eu vou aqui no meu arquivo de contexto, olha, e vou sobrescrever um método onModelCreating. Então eu dou um override, dou on, ele já me sugere aqui, ó, onModelCreating. Então esse método ele vai ser executado pela primeira vez quando a sua aplicação, a migração for aplicada aqui, ele vai executar o código que você definir aqui nesse método. E aqui eu vou usar a Fluent API. Por exemplo, eu vou definir agora que na minha entidade pedido, a propriedade pedido ID vai ser mapeado como a chave primária da tabela pedidos, que nós definimos já nas migrações anteriores. E vou fazer outras alterações. Vou mostrar como nós definimos o tamanho máximo de uma propriedade string, usando a Fluent API. Vou mostrar também como nós podemos definir o tipo de dados de uma propriedade, por exemplo, aqui no preço decimal. Eu vou mostrar o erro que estava acontecendo. Na verdade não é um erro, é um alerta, né? Ó. Então vou aqui no console, olha. Eu vou criar uma migração vazia. Tá? Ela não... Deixa eu retornar aqui para o código do pedido, senão ele vai me gerar uma migração. Então eu vou criar uma migração aqui só para ele dar o alerta e você verificar. Eu vou dar add migration lixo, que eu vou apagar essa migração. Você vai perceber, ele está compilando. Olha aqui, ó, ele dá um alerta aqui quando ele aplica a migração. Ele está falando que não foi definido um tipo para a coluna preço. Aqui, ó, ele criou a migração vazia, eu vou remover. Esse alerta aqui significa o seguinte: por padrão, quando você define uma propriedade do tipo decimal, você tem que especificar a precisão dela. Então aqui ele está falando isso, olha, por padrão ele vai definir uma propriedade decimal com uma precisão de 18 posições com 2 casas decimais. Acontece que se você tentar incluir um valor que com 3 casas decimais, vai ocorrer perda de dados. Então ele dá esse alerta e ele dá a dica aqui, ó. Ele manda você especificar o tipo da coluna usando hasColumnType, que é um método da Fluent API que nós vamos fazer aqui nessa aula. Então eu vou remover a migração, remove. Migration, ele vai remover essa última migração lixo que eu criei aqui só para mostrar, tá vendo? Ele continua dando sempre esse alerta, enquanto eu não defini isso. Então vamos fazer esses ajustes aqui usando
o código da Fluent API. Então eu vou iniciar definindo a chave primária. Então como que eu uso a Fluent API? Eu tenho que usar essa API Model Builder, aqui eu tenho uma instância, né? Então eu vou usar o nome dessa instância, Model Builder. Aí eu vou dar um ponto e vou falar que eu quero atuar sobre uma entidade. E vou falar, ó, eu quero atuar sobre a entidade pedido. E aqui começa a Fluent API. Aí ó, eu vou dar um ponto, aí eu vou tendo acesso, olha, aos diversos métodos que eu posso usar para configurar o meu modelo de domínio e subscrever as convenções. No caso aqui, o que eu quero fazer é definir que tem uma chave nessa tabela que eu quero que seja definida como uma chave primária. Então eu tenho aqui a propriedade hasKey, ó. E aí eu vou usar a expressão lambda, vou informar qual é a propriedade. Aqui estaria código do pedido, mas eu vou fazer o seguinte, para não ficar código do pedido, eu já vou mudar aqui e vou colocar pedido ID. Pedido ID. Deixa eu salvar. Pedido ID. Pronto, pedido ID. Então, aqui eu estou definindo um mapeamento para a tabela pedido, definindo a chave primária. Se eu quiser que essa chave primária seja do tipo Identity, aí eu vou sempre copiar aqui ó, o Model Builder atuando sobre a entidade pedido. Aí eu vou informar qual é o nome da propriedade que eu quero valorizar, que vai ser pedido ID, e aqui eu quero que essa propriedade seja gerada. Aqui eu tenho um método que é Value Generated on Edge. Então significa que o valor dessa propriedade pedido ID vai ser gerado pelo banco de dados toda vez que eu incluir um pedido nessa tabela. Então com isso ele vai ser uma coluna do tipo Identity. Então, outra coisa que eu vou fazer agora vai ser definir tamanho máximo. Isso geralmente é válido para string, né? Se eu não definir, ele atribui o nvarchar map. Então eu vou definir a propriedade, olha, eu vou copiar e colar para mim ganhar tempo aqui, ó. Então eu estou atuando na entidade pedido, agora eu vou atuar sobre a propriedade item. E aqui eu vou falar assim, ó, eu tenho hasMaxLength e vou falar que eu quero um tamanho de 200. Agora eu vou corrigir o tipo de dados da coluna preço. Então eu vou copiar e colar aqui, ó. Então aqui eu vou definir tipo de dado, a entidade pedido, a propriedade preço, e aqui eu vou falar assim, ó, eu vou has::type e eu vou falar que o tipo dessa coluna vai ser um decimal 18,2. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova propriedade na tabela pedido aqui, ó. Vou dar um public, vou colocar datetime, vou chamar de data, getSet, pronto. Então agora eu vou aqui usar a Fluent API para fazer o seguinte, eu vou mudar o nome dessa coluna data e o seu tipo de dados. Então eu vou copiar e colar aqui, ó. Então aqui eu tô mudar o nome e o tipo de dados. Então eu quero mudar o nome da propriedade data. Então quando eu aplicar a migração, eu quero que o Fluent Framework gere uma coluna com um nome diferente. Então para isso eu tenho uma propriedade aqui, ó, has:ColumnName. Eu vou falar assim, ó, eu quero que o nome dessa coluna seja data pedido. E eu quero que o tipo dela, has:ColumnType, seja diferente. Eu vou definir agora, em vez de ser datetime, eu vou definir datetime2. Pronto. Então eu estou aplicando agora aqui, ó, alguns métodos da Fluent API. E quando eu aplicar a migração, esse método vai ser executado e ele vai aplicar e vai sobrescrever as convenções usadas usando esses métodos e aplicando isso para a criação da tabela. Então eu vou fechar aqui, vou voltar aqui na janela do console, vou limpar e vou dar um add migration. Vou colocar aqui, ó, pedido Fluent API. Vou dar um enter, ele vai dar um build e olha, vamos analisar o código que ele gerou aqui na migração, ó, no método app. Ó, ele está removendo a chave primária, código do pedido da coluna, ele está dando um drop na coluna, e ele está alterando o nome da coluna preço unitário, e ele está incluindo, ó, pedido ID como chave primária, e incluindo a coluna data do pedido, que era datetime, para o tipo datetime2. Então, retornando aqui, então vamos dar um update database para ele aplicar a migração. Ó, ele aplicou a migração. Se a gente abrir aqui o Server Explorer, e eu vou dar um refresh aqui, ó, nas tabelas, olha aqui, ó, pedidos, item, quantidade, preço unitário, pedido ID, data do pedido, ó, data do pedido, o nome da coluna foi alterado. Note que ele não dá mais o erro de tipo de dados.
Tá? Então a coluna preço unitário, se eu abrir ela aqui no Server Explorer para ver a definição dessa tabela, você vai ver que ele vai estar com o tipo correto, né? E com os dados definidos. Olha aqui, nvarchar 200, pedido ID também, ó, está sendo do tipo identity, tá vendo? Ó? Então os métodos da Fluent API foram aplicados corretamente. Então agora, deixa eu fechar essa exibição aqui. Vamos definir no nosso modelo aqui um relacionamento entre as tabelas clientes e pedidos. Para isso, eu vou ter que definir aqui nas minhas entidades as propriedades de navegação. Então, eu vou definir um relacionamento um para muitos, onde um cliente vai ter muitos pedidos. Então, aqui na entidade cliente, eu vou definir uma propriedade que eu poderia definir como virtual, se eu quisesse usar o lazy loading, né? Então, eu vou definir que agora um cliente ele tem uma coleção de pedido que eu vou chamar de pedidos. Então, isso aqui é uma propriedade de navegação. Eu vou incluir uma referência aqui ao System Collection Generic. E agora, se eu não quiser usar virtual, eu não sou obrigado. O virtual, ele vai ser necessário se você quiser usar o lazy loading no seu projeto. Mais adiante eu vou publicar uma aula sobre eager loading e lazy loading. Então vamos deixar sem usar a palavra virtual. Então defini uma propriedade de navegação aqui na entidade cliente e agora aqui na entidade pedido eu vou informar, eu preciso definir o relacionamento, ó. Posso informar que eu defini uma propriedade de navegação informando que o pedido ele está relacionado com um cliente. Então eu faço essa definição. E se eu quiser ser mais explícito, eu posso definir aqui uma outra propriedade de navegação informando a chave estrangeira. A definição dessa propriedade ela não é obrigatória. Se você não definir, automaticamente o Entity Framework Core vai usar uma Shadow Property com esse mesmo nome. Mas vamos deixar explícito, porque isso facilita depois o tratamento do relacionamento entre as entidades. Então, ó, eu defini duas propriedades de navegação, aqui na entidade pedido, e na classe cliente eu defini uma propriedade de navegação. Então, ó, aqui eu defini um relacionamento um para muitos, onde um cliente vai ter muitos pedidos. E agora eu preciso ir aqui na Fluent API e definir o código para estabelecer o relacionamento um para muito. Um para muito. Vamos usar o Model Builder, Entity. Aqui eu posso fazer assim, ó. Eu posso falar que a entidade cliente, ela has many, possui muito, tem muitos pedidos. E cada pedido está relacionado com um cliente. Ou poderia trocar isso, ó. Posso fazer assim também, ó. Vou copiar e colar. Aí eu iniciaria por pedido. Aqui seria um pedido tem um cliente com muitos pedidos. São duas sintaxes equivalentes, tá vendo? Um para muitos, um para muito, tá? Ou uso essa ou uso essa. Eu vou usar a de cima. E aqui eu posso também definir o seguinte. Por padrão, se eu deixar assim, esse relacionamento ele fica definido como um relacionamento opcional. Então o que acontece num relacionamento opcional? Se eu deletar um cliente e esse cliente possuir pedidos relacionados, o Entity Framework vai lançar um erro, porque eu vou ficar com pedidos órfãos, né? Estou deletando um cliente e não estou excluindo os seus pedidos, porque o relacionamento, se eu deixar somente assim, vai ficar como opcional. Então, para evitar isso, eu posso definir como que eu vou fazer a exclusão. Então eu posso definir aqui, ó, usar o método onDelete. E aqui eu tenho uma enumeração que eu vou definir o comportamento da exclusão. E aqui eu tenho duas opções principais. Set null. Se eu fizer isso, quando eu excluir um cliente e ele tiver pedidos relacionados, a chave estrangeira do pedido vai ser definida como null. A outra opção, eu defino essa opção como cascade. Nesta opção, se eu deletar um cliente, ele vai deletar todos os pedidos relacionados àquele cliente. Então, geralmente, dependendo do cenário, né, você pode querer usar essa opção. Só que essa opção, lembrando, se você excluir um cliente, ele vai excluir todos os pedidos relacionados àquele cliente, vai deletar tudo. Então agora eu estou usando a Fluent API para definir um relacionamento um para muitos. Vamos voltar aqui para o nosso gerenciador, deixa eu salvar todas as alterações que eu fiz, né? Vamos voltar para a janela do console, vou dar Add Migration, vou colocar relacionamento, o nome da migração, né? Muitos. Vou dar um Enter, olha aqui, ó. Ele incluiu
a chave estrangeira e definiu o relacionamento, ó, e olha aqui, ó, e definiu a deleção como em cascata. Então, se eu aplicar a migração, dá update, database, eu agora vou abrir as tabelas aqui no meu SQL Server Management Studio. Deixa eu atualizar aqui, ó, o MigrationsDB, meu banco de dados, vou mandar ele atualizar. Tá aqui as tabelas. Então, eu vou gerar um diagrama para mostrar o relacionamento que ele definiu. Vou definir um novo diagrama. Vou lá, clientes, pedidos. Vou mandar adicionar, vou fechar. Olha aqui, ó, o relacionamento entre a entidade clientes e a entidade pedidos, ó, a tabela, aqui no caso é a tabela. Então, onde um cliente pode ter muitos pedidos. E olha aqui, ó, cliente ID, ele criou na entidade pedidos a chave estrangeira cliente ID para definir o relacionamento. Então, esses são alguns métodos e propriedades que você pode utilizar na Fluent API. A vantagem da Fluent API é o seguinte, ó, que com ela você pode remover todas essas anotações de dados do seu modelo de domínio e você tem um modelo de domínio mais limpo, né? Porque todo o seu código, toda a configuração, ela fica definida no código aqui, ó, no método onModelCreate. Então o seu modelo de domínio ele fica mais enxuto. Sem contar que a Fluent API tem duas vantagens. Ela tem mais recursos que as anotações de dados e ela tem prioridade. Se você definir uma anotação de dado e você definir a mesma definição na Fluent API, o código da Fluent API vai sobrescrever o que você definiu na anotação de dados. Então era isso nesta aula o que eu queria mostrar. Até a semana que vem.